O Palmeiras, líder do campeonato, vindo de goleada confortável em casa contra o Coritiba, é assunto para Elton Serra, que chega a este Sport Center. Seja bem-vindo, meu amigo. A pergunta que o Antero deixou para você, assim, aquela pergunta tranquila. Já pode comemorar? Boa noite, Nardini. Boa noite a todas e todos os fãs de esportes. Prazer estar com você e prazer passar o primeiro bloco aqui como um telespectador que sou do Sport Center, vendo o Antero voltar com saúde. A gente preparando o terreno aqui para que ele volte o mais rápido possível a essa bancada e vai ser uma satisfação imensa vê-lo de novo no Sport Center. E ele deixou isso aí para mim, né? Imagino até qual será a opinião do Antero Greco, mas o torcedor do Palmeiras ainda está esperando, está em compasso de espera, Nardini. Acho que pela campanha que o Palmeiras faz no Campeonato Brasileiro, é muito difícil perder o título. 12 pontos, faltando poucas rodadas, faltando 8 rodadas, ninguém conseguiu atingir os pontos corridos, faltando pouco tempo para terminar o campeonato. Então o Palmeiras tem uma vantagem, que não é só a vantagem do campeonato, mas uma vantagem histórica. Quem conseguir virar isso vai conseguir ser o grande herói do futebol brasileiro, talvez em toda a história, e vai ser uma grande decepção também perder um título com tamanha vantagem. Mas é um time que está em contagem, né, regressiva para a conquista do título. Matematicamente, mais 4 vitórias garantem a taça. E é um time que, como perde poucos pontos para equipes que estão na parte de baixo da tabela, e principalmente quando seus concorrentes direto escorregam e o Palmeiras consegue somar os seus pontos, é muito difícil a gente ver essa equipe perder o título. Torcedor, a gente sabe que isso aconteceu no passado, por exemplo, com o Atlético. O torcedor do Atlético não cantou vitória antes do fim do campeonato, antes que matematicamente acontecesse o resultado que sacramentou o título, que foi em Salvador contra o Bahia. O torcedor do Palmeiras, quando canta que está chegando a hora, tem a consciência também que não dá para cantar vitória antes de terminar o campeonato. Mas a gente aqui, cá entre nós, muito difícil. 99%, 99,9% de chances do Palmeiras ser campeão. E acho que até os adversários do Palmeiras, diretos no campeonato, também têm essa matemática na cabeça. E um time muito encaixado, né, Elton? A gente tem visto a pergunta que acabou tendo uma resposta atravessada do Abel pela expulsão e a vitória do Palmeiras ainda assim. Ontem o Palmeiras jogou, na teoria, com 3 laterais de ofício no campo. Só que o Mike fazendo uma função um pouco diferente e tem se tornado um jogador importante nessa reta final. É um Mike que já foi importante em outras conquistas do próprio Palmeiras, no Cruzeiro, lá no começo da década de 2010, e que agora vem despontando como um jogador importante também no esquema do Abel, fazendo diferentes funções, ou seja, todo mundo ali sabe o que tem que fazer, não importa a sua posição de ofício. Ele entrou e deu muito bem conta do recado, fazendo até o primeiro gol, inclusive. Exatamente. E eu acho que é o grande papel do Abel Ferreira nessa reta final é identificar potenciais substitutos, mesmo que eles não sejam da posição. Eu falava ontem, inclusive, que o próprio Mike tem 5 gols com a camisa do Palmeiras, 3 nessa posição, né? Jogando recentemente como um ala, jogando mais avançado. E ele conseguiu encontrar o Marcos Rocha como uma espécie de terceiro zagueiro. Ele conseguiu muitas vezes colocar o próprio Luan para fazer uma função de volante, né? Jogar um pouco mais à frente. Aconteceu isso já no campeonato, quando ele não teve o Danilo. Com a ausência do Zé Rafael, ele colocou o Atuesta, mas adiantou mais também o Scarpa para funcionar ali quase como segundo atacante. E principalmente no segundo tempo, teve, não vou dizer coragem, né? Mas teve a paciência e depois teve a atitude de colocar o Endrick em campo. E aí a gente começou a perceber onde o Endrick vai se encaixar nessa equipe, né? Como um atacante, entrou no lugar do Rony, deu minutos ao garoto. Ele vai sabendo muito bem gerir esse elenco, que muita gente coloca que não é o melhor elenco do Brasil, mas o elenco mais homogêneo para disputar um campeonato de pontos corridos. Méritos para o Palmeiras pela montagem desse elenco e por focar no campeonato de pontos corridos. E mérito para o Abel Ferreira, que consegue também identificar potenciais mudanças que fazem o time se manter equilibrado no campeonato.